Boa tarde a todos. Queremos primeiro agradecer aí aos que pontualmente já conseguiram se logar na plataforma e a gente gostaria de informar a todos que essa sessão vai ser gravada para aqueles que, por algum motivo, depois na comunicação direta com os vendedores da ISLE, poderem também estar acessando a posteriori esse conteúdo, tá? E a gente quer esperar mais talvez um minutinho apenas, só para as outras pessoas que estão se logando, tá? Então vou só aguardar mais alguns poucos instantes aqui, enquanto as pessoas terminam aqui de se logar na plataforma. Perfeito. Adicionalmente, a gente quer apenas pedir rapidamente aí uma singela desculpa por alguns detalhes na nossa formatação da apresentação, porque o sistema, quando ele importou a apresentação, ele teve algumas tabulações que a gente preferiu não mexer e evitar qualquer transtorno ao longo da apresentação, visto que essas formatações não comprometem o entendimento ou a correta mensagem aí que a gente pretende passar para vocês. Pois bem, vou me apresentar aqui, a mensagem de boa tarde que está sobrescrita sobre o meu nome. Eu sou o Estevão Andrade, o CEO da ISLE, temos aí atuado já na ISLE há muitos anos, desde os primeiros anos de existência. Eu sou um profissional com formação em engenharia, venho do mercado de telecomunicações e estamos aí já há mais de 10 anos aí trabalhando com a ISLE no mercado de TI, enfim, como a gente vai dar um pouco mais de detalhes para vocês. Adicionalmente, tenho, além da ocupação com a operação da empresa, eu tenho também um foco bem prioritário com o atendimento, compromisso de entender os nossos clientes, estar próximo de todos os nossos clientes, porque a gente entende que essa é a boa relação que nos permite ajustar a nossa forma de trabalho, que nos permite priorizar, de acordo com as necessidades de cada cliente, tudo o que precisa ser feito no nosso dia a dia. Um pouquinho aqui da nossa história, nós temos a ISLE nasceu em 2008, e ao longo de praticamente esses 13 anos, a gente vem pautando o nosso trabalho no sucesso, no reconhecimento por parte de algumas instituições, como em 2011 pelo Instituto Endeavor, quando a ISLE ainda era considerada uma startup. Então, a nossa maneira de atuação e gestão permitiu que a ISLE fosse reconhecida com o prêmio das 15 empresas mais inovadoras naquele ano. E depois disso, com a parceria da IBM, nós tivemos vários prêmios e resultados, tanto em vendas como de 2013, da mesma forma em 2017, eleitos o parceiro do ano em 2014 pela IBM, e ficamos entre os 3 primeiros em resultados de venda global, considerando todas as revendas IBM no mundo, fora dos Estados Unidos e Canadá. Então, ele é o prêmio que a IBM nos concedeu. E 2021 e 2022 nós conseguimos também repetir o prêmio pela Ingram junto com a IBM no conceito de capilaridade, ou seja, está realmente apoiando os fabricantes, indo nos clientes da maneira como eles gostariam, visto que para um fabricante ter uma força de venda própria que atenda ao mercado como um todo, é quase que uma missão impossível, por isso que eles dependem de parceiros especializados e capacitados como a ISLE Tecnologia. E ao longo desses mais de 13 anos de história,
né? A gente tem mais de 300 clientes atendidos e nós nos orgulhamos por termos 100% de entrega. Então, ou seja, a Easly nunca teve um chargeback ou um contrato devolvido, porque o entendimento da solução foi feito de maneira equivocada, ou a implementação não chegou àquilo que o cliente esperava, né? Então, acumulamos aí um histórico de credibilidade, de confiança junto aos nossos clientes, e a gente vem prezando para que toda a evolução da Easly seja pautada nesses pilares, né, de nosso compromisso de entender o cliente e sermos capazes de entregar as melhores soluções. Hoje nós somos um pouco mais de 40 colaboradores, quase 50. Temos o certificado da IBM do Accreditation, onde esse certificado ele significa que os nossos projetos, alguns projetos nossos entregues foram auditados por uma comissão de avaliação da IBM, e o entendimento dessa implementação é que foi feita da maneira correta, seguindo as melhores práticas, os critérios de performance, confiabilidade que o software demanda. E ao longo desses anos a gente vem ampliando o nosso portfólio de integração, né, como o próprio Lucas vai falar um pouco mais para frente sobre a parte dos Cloud Packs, mas a Easly sempre fique na memória de vocês e na busca, né, quando a necessidade for de integração de negócios, fluxo e processos, nos chamem para conversar, que a gente vai apresentar tudo aquilo que a gente entende que é o adequado, né? E jamais simplesmente buscar uma venda pela venda, e sim a resolução e o valor agregado que soluções como essas podem trazer, né? Hoje nós somos considerados o parceiro Gold da IBM, né? E temos também outros parceiros de tecnologia, como a própria BMC, com as ferramentas de automatização de processos, como o Control-M, né, e também soluções baseadas em integrações blockchain. Um pouquinho aqui dos nomes, né, das palavras de tecnologia. Então, assim, barramento de serviços, mensageria, arquivaria, gateway de APIs, gateway de ADI, né? Então, todas essas necessidades que o mercado nos demanda, a gente traduz isso através de softwares como o File Gateway, como o Connect Direct, como um API Gateway, um API Manager, enfim. Então, todas essas tecnologias estão aqui no nosso arcabouço e contem conosco aí para que a gente possa estar apoiando vocês. Tá? 100% dos nossos processos de venda, eles envolvem um arquiteto de soluções, envolvem uma pré-venda, onde a gente traz a validação do techline do fabricante, para que aquela solução também tenha o respaldo do fabricante para o nosso cliente. E isso traz uma segurança muito grande no momento da implementação, no momento do delivery, né? E quando da necessidade de abertura de um chamado, seja por questões de tuning, de ajustes, ou mesmo questão de produto, o fabricante se sente muito mais confortável em apoiar o atendimento, visto que todo aquele processo foi vendido através de uma validação e uma arquitetura de referência validada pelo próprio fabricante. Bem, eu vou deixar a palavra para vocês agora para o Lucas, tá? Que vai seguir com a apresentação. Lucas, boa sorte aí e deixa a sua apresentação para você também. Perfeito, Estevão, muito obrigado pela iniciação. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Algumas pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Lucas Pereira. Eu trabalho há mais de 5 anos com software de integração de sistemas. Trabalho na Easly há mais de 3 anos como especialista de solução de integração. E hoje falaremos de uma evolução na integração de sistemas. Conforme o decorrer da apresentação, caso surja alguma dúvida, pode, acho que abaixo no canto inferior esquerdo tem a opção de mandar uma pergunta no chat. Fique à vontade e mandar uma pergunta que após o final da apresentação vamos tentar tirar todas essas dúvidas.
Se caso for algo mais específico sobre o ambiente, fique à vontade de entrar em contato com o meu e-mail está na tela, é o lucas.silva@easily.com.br, mas também no rodapé, no canto direito inferior, tem a opção também de marcar uma agenda, que aí a gente consegue marcar uma reunião e conversarmos sobre algo que é mais específico. Passando um pouco pela nossa agenda, até para alinharmos a expectativa, a ideia hoje é mostrar o que é o Cloud Pak for Integration, falar das soluções que fazem parte dele, quais são os seus pilares, falar um pouco sobre o seu licenciamento e arquitetura, porém não vamos entrar muito a fundo tecnicamente sobre cada solução que faz parte do Cloud Pak for Integration. Podemos posteriormente marcar outros webinars, que aí a gente consegue aprofundar tecnicamente sobre cada solução, fazendo alguns testes. Legal. Antes de falarmos propriamente sobre o Cloud Pak for Integration, eu acho legal a gente falar do porquê ele foi criado. Hoje vivemos cada dia mais uma necessidade nas empresas de transformação digital. Só que essa transformação digital exige uma excelência na integração entre sistemas. E as empresas viram a necessidade de uma transformação digital o mais sólida possível. Por que isso? Porque na maioria das vezes que projetos de transformação digital, eles passam por áreas e, consequentemente, por sistemas de extrema importância para uma empresa. Então, devido a todo esse cenário, a toda essa circunstância, os executivos de negócio têm a preocupação de que projetos de transformação digital sejam o mais perfeito possível, com o melhor nível de integração. E com essa necessidade de excelência na transformação digital, os projetos exigem uma velocidade de integração, de automação muito grande. Só que quando se tem essa necessidade de uma automação, de uma integração muito grande, quando não é feita uma abordagem correta, com uma integração correta, mas assim com uma integração e uma automação mal estruturada, e sem as soluções que tenham a capacidade de integrar a melhor experiência para o seu ambiente, isso só está levando os projetos para o caminho errado cada vez mais rápido. E ao invés de trazer soluções para o seu ambiente, trazer uma melhora para o seu ambiente, está trazendo mais problemas. Então, prova disso que, segundo a Forbes, a McKinsey e a CMS Water, 70% dos projetos de transformação digital falham. E qual o grande vilão, qual é o grande motivo dessas falhas? São projetos que são integrações e automações mal realizadas, justamente por não terem, no começo, uma abordagem correta. Então, com toda essa necessidade, com toda essa porcentagem de falhas em projeto de transformação digital, a IBM criou o IBM Cloud Pak for Integration. Mas o que é o IBM Cloud Pak for Integration? Esse nome grande, né? O que é o IBM Cloud Pak for Integration? Basicamente, ele é uma plataforma híbrida que oferece suporte a vários estilos de integração, permitindo que a sua organização possa conectar facilmente aplicativos, sistemas e serviços distintos. Como ele faz isso? Por ele ter por ter essa plataforma de integração híbrida, todas as soluções que fazem parte desse pack podem ser implementados tanto em on-premise, tanto em nuvem pública ou privada, em containers e microserviços. Tendo toda essa base, toda essa estruturação híbrida, uma boa explicação que podemos usar do Cloud Pak for Integration é que ele é um conjunto, um pack de soluções que fazem você ter uma melhor integração, com isso impactando diretamente nos seus projetos de transformação digital. Com o Cloud Pak Integration, com todas essas soluções que fazem parte dele, você consegue criar
todos os tipos de integração, tendo um ambiente inovador, escalável e resiliente, que é o que o sistema hoje em dia precisa, né? Para isso, o Cloud Pak for Integration ele foi criado em cima de 6 pilares. Mas como assim 6 pilares, né? O IBM fez um estudo e entendeu que 6 pilares, 6 lacunas, né? Que projetos de transformação digital, quando esses 6 pilares não preenchidos, resultaram em falhas. Então a IBM fez esse estudo e identificou que esses 6 pilares preenchidos por soluções que garantem uma melhor eficiência no seu ambiente resultaram numa excelência transformação digital. Os 6 pilares são o gerenciamento de API, a integração de aplicativos, a segurança de fim a fim, o sistema de mensageria, a transmissão e análise de eventos e a alta velocidade de dados. Esses são 6 pilares que o Cloud Pak foi construído, foi identificado que esses 6 pilares, com a melhora deles, com produtos, com softwares que fazem sentido e garantem uma entrega, preenchidos, houve uma melhora na entrega dos projetos. Legal. Agora que a gente falou dos pilares, cada pilar ele foi preenchido por uma solução, um software que entrega o que o pilar precisa. E basicamente esses 6 pilares é onde você consegue analisar o seu ambiente por inteiro e ver o que você está precisando para ter uma melhora. O gerenciamento de API ele é composto pelo IBM API Connect. A integração de aplicativos é pelo IBM App Connect. A segurança de fim a fim é pelo IBM Data Propagator. O sistema de mensageria é pelo IBM Message Queue, o IBM MQ. A transmissão e análise de evento é feito pelo IBM Event Streams. E a alta velocidade de transferência de dados é pelo IBM Aspera. Essas são as 6 soluções que compõem o IBM Cloud Pak for Integration de maneira total. A IBM tem diversas soluções de integração, mas essas são as 6 soluções que compõem o IBM Cloud Pak for Integration. Passando um pouco já adiante aqui, falando propriamente agora, passando um pouco sobre cada pilar e falando da solução específica, como eu falei um pouco anteriormente, não vou focar tanto tecnicamente, mas vamos passar em cada solução. O primeiro pilar é o IBM API Connect. O IBM API Connect ele é uma plataforma de API gerenciada, moderna, escalável, que te permite criar, compartilhar de forma segura e gerenciar todas as suas APIs e todos os tipos de API. Com isso, conseguindo passar a confiança necessária para quem for consumir as suas APIs, até para quem for criar as suas APIs, permitindo aproveitar, para quem for criar, o potencial de todos os aplicativos digital e promover cada vez mais a inovação. Além de oferecer um suporte de alta segurança às suas APIs para implementar e escalar componentes independente de serviços, que sejam ou serviços ou plataformas diferentes. A segunda lacuna o segundo pilar é com o IBM App Connect. O IBM App Connect, o antigo, para quem conhece, o WebSphere Message Broker, depois virou o Integration Bus, agora está nessa saga e virou o App Connect. É uma solução de integração de sistemas onde o seu principal objetivo é integrar todos os seus aplicativos, conectando os aplicativos e criando fluxos de integração dentro do seu fluxo rapidamente, já com conectores e modelos pré-construídos. Como ele consegue transformar a comunicação entre sistemas? Um exemplo que a gente pode usar, suponhamos que tenha 2 aplicações, uma aplicação SAP e uma outra aplicação criada local que você criou, uma API que você criou. Provavelmente, e que caso elas precisam se comunicar, provavelmente elas não vão se comunicar entre elas, mas com o IBM App Connect, ele cria uma ponte entre elas, onde você
utiliza o IBM App Connect como integrador de aplicativo, você cria essa ponte e o IBM você consegue integrar todas as suas aplicações porque ele recebe o dado de um jeito que ele recebeu da primeira aplicação, consegue transformar esse dado da forma que a outra aplicação está esperando. E assim, do mesmo jeito, quando ela receber, fazer algo e devolver para o Cloud, pro App Connect, ele vai transformar novamente, garantindo a integridade do dado e voltando para a primeira aplicação. Esse é um exemplo que eu usei para 2 aplicações, mas você pode usar o App Connect para todas as aplicações que você tem dentro da sua organização. O terceiro pilar, com o IBM Data Propagator. O IBM Data Propagator é uma ferramenta muito boa, ela é uma plataforma de gateway única que ajuda a fornecer uma segurança, um controle e uma integração a todos os acessos da sua carga de trabalho de todos os canais de negócio. Ele visa fornecer uma proteção na sua rede menos segura, no caso, dentro da sua rede menos segura, para a sua rede mais segura, ou até mesmo em aplicativos, em serviços distintos, possuindo autenticação, mediação nativa de vários protocolos, promovendo a segurança de fim a fim, garantindo essa segurança de fim a fim. Com isso, deixa eu só... Com isso, o ambiente fica protegido o tempo todo, garantindo essa segurança de fim a fim, você tem o ambiente protegido o tempo todo. E hoje, devido a essa crescente, cada vez mais necessidade de segurança, o IBM Data Propagator ele visa sanar essa segurança, criando essa camada de segurança, garantindo todo o seu ambiente protegido. O quarto pilar é o IBM MQ. Ele é uma solução de troca de mensagens de negócio, onde você consegue criar um canal seguro entre um IBM MQ e outro. Ele é altamente seguro, robusto, escalável, que oferece, né, uma entrega única, criptografada de ponta a ponta, gerenciadores de filas, gerenciadores de dados, né, que não permite que dados sejam replicados e tem uma integração com linguagens populares em tempo de execução do processo. Ele garante que nenhuma mensagem será perdida, garantindo a integração de dados. Caso uma mensagem esteja no processo de transferência, caso aconteça alguma coisa na rede que está recebendo ou na rede que está enviando, o MQ ele garante essa integridade de dados, ele guarda a mensagem, ele só libera a mensagem do ponto de partida quando a mensagem chega do outro lado. Então ele garante essa integridade de dados e também garante a não duplicação de mensagens e não garantindo um canal seguro até o final da entrega da mensagem. É bom para ter uma ideia sobre a robustez do BMMQ. As transferências bancárias com 50 principais bancos do mundo são utilizando o IBM-MQ. E no Brasil, o Banco Central Brasileiro, o Bacen, homologou o IBM-MQ como padrão de comunicação com todos os bancos. Então, os bancos, para se comunicar com o Banco Central Brasileiro, eles precisam ter o IBM-MQ. Passando pelo quinto pilar, que é o IBM Event Stream, que foi criado baseado no Open Source Apache Kafka, para quem conhece. Ele é uma solução que provê o monitoramento do fluxo de eventos. O trabalho dele é acelerando o desenvolvimento de aplicativos acionados por eventos. Além de simplificar operações corporativas em escala, com transmissões de evento pelo Apache Kafka, disponibilizando uma plataforma altamente segura e corporativa, criando aplicativos inteligentes. Importante essa parte de criando aplicativos inteligentes, o porquê o aplicativo, quando ele se torna inteligente, né? O porquê,
qual ele não permite que o fluxo da sua aplicação fique estático. Então, quando você tem a sua aplicação estática, quando tem algum erro, quando tem algum problema, você para a sua aplicação por causa daquele erro. Com essa opção de criação de aplicativos inteligentes, ele tem a possibilidade de você criar eventos que vão reagir à medida que o fluxo está acontecendo. Então, caso tenha algum erro, você já cria um evento que vai interagir com aquele erro e não vai permitir que o seu fluxo fique estático, fique parado. Então, ele pode continuar dali para frente. Além de resultar num ambiente cada vez mais resiliente e seguro, oferecendo também um dashboard com acompanhamento do fluxo por completo. O sexto e último pilar é com o IBM Aspera, que tem o objetivo de mover dados de qualquer tamanho, em qualquer distância, em qualquer condição de rede, de forma o mais rápida, né, o mais segura possível, que é o que hoje o ambiente de TI, o mundo exige, né, uma rapidez, uma velocidade muito grande. O IBM Aspera adota uma abordagem um pouco diferente para enfrentar os desafios dessa grande movimentação de dados. Ao invés de otimizar cada vez mais e acelerar a transferência de dados, o Aspera elimina gargalos, promovendo uma interface gráfica de forma gerenciada e com todos os relatórios de toda a sua transferência. Então, você consegue ter o acompanhamento do dado que foi finalizado, do que está em andamento e o que teve algum problema, que vai precisar tudo isso em real time. Então, isso te traz um monitoramento muito grande. Então, hoje, essa transferência de dados, essa massa de dados gigantesca que é transferida por segundos, é importante você ter esse monitoramento. Basicamente, essas são as soluções que fazem parte da caixa de ferramenta que é o Cloud Pak for Integration. Você pode usar elas conforme a sua necessidade. Eu estou precisando de um gerenciador, criação de APIs, então você pode usar conforme a sua necessidade. Você não precisa usar, tem que contratar o Cloud Pak, tem que usar todas. Eu não estou na área um pouco financeira, eu não preciso de transferência de mensagem, não preciso... Não, você usa conforme a sua necessidade. Não precisa usar todos, mas cada solução que visa o seu solucionar, trabalhar para cobrir o seu pilar, porém trabalhando junto entre elas, você consegue alcançar uma excelência na sua integração. Legal, aqui, deixa eu só passar. Agora falando um pouquinho da arquitetura das soluções do Cloud Pak for Integration. Todas as soluções que compõem, isso é muito importante, todas as soluções que compõem o Cloud Pak for Integration, eles podem ser instalados em on-premise, em nuvem pública ou privada, modelo de infraestrutura como serviço ou em container microserviço. Todas essas soluções que eu citei anteriormente, elas podem ser instaladas nesses momentos, né? Com a opção ainda de quando você tem o licenciamento do Cloud Pak for Integration, a opção de utilização da plataforma do Red Hat OpenShift, que para quem conhece, os desenvolvedores do OpenShift têm uma maneira rápida, segura de containerizar, né? Não sei nem se essa palavra, mas de containerizar e implementar cargas de trabalhos corporativos em cluster, e que tem também, muito importante, a arquitetura Kubernetes e container certificado. Então, é muito importante que hoje a gente está cada vez mais essa transferência para a nuvem. Então, todas as soluções que compõem o Cloud Pak for Integration, ele tem essa flexibilidade. Caso tenha alguma dúvida, eu falei um pouco assim, mas caso tenha alguma dúvida específica sobre uma solução ou já um seu ambiente, fique à vontade em mandar uma pergunta no chat ou em entrar em contato por e-mail ou abrir uma agenda até pela plataforma de vídeo, que a gente consegue marcar uma agenda, conversar sobre, como tem alguns detalhes que são
bem complicados, cada um tem sua especificação, então a gente consegue adequar cada um no seu lugar. Legal. Para finalizar, vamos falar uma parte muito importante, que é a parte de licenciamento do Cloud Pak for Integration. O licenciamento do Cloud Pak for Integration ele é feito via VPC, que se chama Virtual Processor Core. O núcleo de processador virtual, o VPC, é uma unidade de medida usada para determinar o custo do licenciamento de alguns softwares da IBM. O VPC ele é baseado em um número de núcleos virtuais, o VCPUs, no servidor que a aplicação, que o software, que a solução está instalada. Para cada core virtual, você deve licenciar uma VPC. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, eu tenho um IBM MQ instalado num servidor com 2 cores. Para você ter o licenciamento do Cloud Pak for Integration, é necessário que você tenha 2 VPCs licenciadas para o Cloud Pak for Integration. Para entendimento melhor do VPC, né, do licenciamento do VPC e do Cloud Pak for Integration, ele é como um crédito. Um exemplo, eu compro 5 VPCs via o part number do Cloud Pak for Integration. Eu posso distribuir essas 5 VPCs, um exemplo que a gente deu, 5 VPCs que eu contratei nas soluções que fazem parte do Cloud Pak for Integration. Eu preciso utilizar o IBM MQ e o IBM App Connect. E você tem 5 VPCs contratadas. Logicamente que antes de fazer a contratação tem todo um período de análise, ver qual vai ser a quantidade de dados que você vai transferir, qual vai ser a quantidade de mensagens que você vai transferir, que será necessário que faça uma análise. Mas você tendo essa necessidade, já isso definido, você consegue distribuir nas suas ferramentas. Eu vou usar na máquina de IBM que eu vou usar 3 VPCs e na máquina do IBM Aspera eu vou usar 2. Então você consegue distribuir as suas VPCs nas suas soluções. Agora, em um cenário ao qual que você não tem nenhuma solução que faz parte do Cloud Pak for Integration e vai começar a utilizar agora, existem 3 tipos de licenciamento. O licenciamento por aluguel, o CTL, né? Você compra anualmente, após 12 meses você tem que fazer essa renovação. Lembrando também que você pode renovar por 2 anos ou 3 anos, mas tem que ser com 1 ano, né? Múltiplo de 1 ano. Tem a opção de licenciamento perpétuo, onde, como o próprio nome diz, né? Perpétuo, você compra a solução de fato e só paga a renovação anual, que gira em torno, dependendo de uma coisa, mas de 20%, isso a partir do 2º ano da sua compra. A licença mensal, onde você escolhe uma quantidade de meses que você irá licenciar a menos de 12 meses. Um exemplo, eu quero licenciar 4 meses. Você paga esses 4 meses que você vai licenciar, após os 4 meses você tem que fazer a renovação. Mas a ideia, às vezes a pessoa vê meses, né? A ideia não é ficar todo mês fazendo a renovação, e sim estipular um mês abaixo de 12 meses, ou utilizar 6 meses, para não ter que ficar fazendo todo o mês a renovação e correr o risco de, às vezes, esquecer alguma coisa, utilizar o software e estiver utilizando de forma inadequada. Agora, para clientes que já têm alguma solução que faz parte do Cloud Pak for Integration e quer adquirir mais uma ou 2 soluções que fazem parte do Cloud Pak for Integration, você pode fazer o trade-up, né, da solução que você já tem licenciada. Porque você já licenciou essa ferramenta, você está utilizando só ela. Como isso funciona? Ao invés de você licenciar cada ferramenta separadamente, vou licenciar o IBMQ, vou licenciar o App Connect, cada um separada, você pode centralizar todo o seu licenciamento apenas num part number, que no caso do Cloud Pak for Integration. Então, você organizando as suas soluções apenas em um part number e tendo ainda a flexibilidade, né, de escolher como você vai utilizar as VPCs, como eu falei anteriormente.
você centralizando o seu licenciamento em um part number, dentro do Cloud Pack for Integration, você tem essa flexibilidade para escolher como vai utilizar as suas VPCs e também a opção de utilizar todos os recursos do Cloud Pack for Integration, OpenShift, todas essas opções. Mas como é muito detalhe, algumas coisas, para maiores detalhes, né, é importante que tenha que estudar cada cenário até chegarmos numa ideia de licenciamento. Vou utilizar o IBM-MQ. Então a gente faz primeiro um size e vê qual é a quantidade de mensagem que você vai transferir, a quantidade de queues que você vai ter. Então a gente não vai chutar um número, você vai ter para essa quantidade que você vai transferir, para essa quantidade que você precisa de tanta VPCs. Então, para cada cenário, para cada cliente, para cada ponto, precisa de um estudo prévio para ter uma ideia de uma conta de licenciamento. Mas, como eu falei, fico à disposição se tiver alguma dúvida, algum ponto, para a gente marcar uma agenda e conversarmos sobre isso. Bom, pessoal, eu acho que espero ter conseguido atingir as expectativas de todos. A intenção hoje foi falar sobre o Cloud Pack for Integration, as soluções dele, passamos por todos, falamos um pouco de licenciamento, mas às vezes o tempo é rápido, é muita coisa que fala, são 6 soluções, então são muita coisa. Às vezes, em 1 hora a gente não falaria de uma solução. Então, caso tenha algum ponto, fica à disposição em entrar em contato comigo ou mande alguma mensagem no chat, não sei se já tem, mas quiser entrar, às vezes algo muito específico, pode entrar em contato por e-mail que a gente consegue conversar e chegar a um denominador. Eu acho que é isso. Isa, eu acho que agora é com você, né? Não sei se eu consigo ver se tem algum questionamento aqui no chat. Tá conseguindo ver, ô Estevão? Por enquanto aqui no inbox. No inbox para mim tá vazio. Acho que eu fiz besteira aqui. Alguém pode devolver aqui? Deixa eu ver. Apresentação. Não, realmente não tem nenhuma pergunta aqui. Mas realmente o ponto que a gente quer deixar aqui é o canal de comunicação aberto, tem o meu e-mail, o e-mail do Lucas, o e-mail de vendas, que é o sales@isle.com.br, o mesmo contato aí que cada um dos nossos clientes aí tem aqui na Isle, sempre serve de porta de início de conversa, né? A gente sabe que os temas são bastante abrangentes, a gente procura ser mais introdutório para que realmente a gente possa deixar aí uma mensagem, né? Mas é claro que cada estudo desse a gente vai fazer um trabalho com uma pré-venda, com entendimento do caso de uso e explorar o que tem de melhor em cada uma dessas ferramentas que compõem o Cloud Pack for Integration. Legal. Acho que tem uma pergunta aqui. Agora aqui. Isso. Danilo. Deixa eu ler para você aqui. Ele está perguntando se ele pode utilizar o MQ que ele chamou de normal e o Advanced com o Cloud Pack. Que o licenciamento do MQ ele tem 2 tipos de licenciamento, o IBM MQ e o IBM MQ Advanced. Para a utilização do IBM Cloud Pack Integration, o licenciamento é do IBM MQ normal. Ele não tem o licenciamento do Advanced. Tá. Tem mais uma pergunta aqui da Débora. Ela está perguntando como que essas soluções são utilizadas no cotidiano. Legal. A gente pode dar um brief rapidinho, porque é muita coisa. Mas cada um tem a sua utilização. Por exemplo, o IBM MQ você utiliza para transferência de mensagens. Então, quando você quer fazer uma transferência de mensagens corporativas a nível empresarial, que seja seguro, você utiliza o IBM MQ. Agora, para você quer
criar APIs, disponibilizar APIs para ser consumidas dentro da sua aplicação, aí você utiliza o IBM API Connect. O IBM App Connect, ele é usado para você integrar os seus aplicativos. Então, na sua organização, você utiliza ele para integrar todos os softwares e aplicação que você tem dentro do seu ambiente. O IBM Data Power Gate, você tem essa camada de segurança necessária, que hoje em dia é necessária essa camada de segurança. O IBM Event Stream, para você gerenciar e controlar, monitorar o seu fluxo de evento dentro de uma organização inteira, dados sendo enviados ou arquivos que será enviado de um ambiente para o outro. Então, você consegue ter esse monitoramento. E o IBM Aspera de transferência de dados, uma massa enorme de dados, né? Não importando o ambiente, o tamanho que for. Então, basicamente, é isso. Eles no cotidiano, assim, quando a gente fala, mas no cotidiano de TI, do ambiente, basicamente, esses são os polos que eles atacam, né? Perfeito. Não sei se tem mais uma. Uma coisa, não sei se eu comentei, mas vale a pena ressaltar também. Eu comentei que existem esses 6 softwares que fazem parte, essas 6 soluções que fazem parte do Cloud Pak. Eu tenho outra solução do IBM, eu gostei dessa questão do Cloud Pak, da questão do gerenciamento, das VPCs, de poder colocar numa máquina e colocar na outra quando tiver algum gargalo e não está fora do licenciamento, fora do compliance. Mas eu tenho uma ferramenta que não faz parte dessas 6. A IBM ela tem algumas outras soluções, alguns outros packs. Então, se tiver, eu tenho a solução tal, entre em contato com a gente, que a gente pode ver se ela faz parte de algum outro pack, que aí ela pode enquadrar também em outras soluções. Acho que é isso. Tem alguma outra pergunta? Pelo menos para mim aqui não apareceu. Não chegou mais, não. Acho que é isso, Lucas. Legal. Perfeito. Muito obrigado pela atenção de todos, pela disponibilidade na apresentação. Para quem pode repassar para algum cliente, fica à vontade em repassar. Acho que ao final da apresentação vai ser enviado um link de toda essa apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar os clientes à vontade em conversar com a gente, porque a gente, como comentei no final, como é muito detalhado, tem que ser visto cada um cenário diferente. Então, a gente marca uma reunião, vê como é o cenário, vê como dá para se enquadrar, caso você já tenha um licenciamento. E então, muito obrigado pela atenção de todos. E é isso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Perfeito. Eu também quero agradecer a presença de todos. E em nome da ISLE aí, a gente reforça o nosso compromisso e comprometimento com o sucesso dos projetos de vocês.